Quero pedir perdão, quero voltar a ler aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo número 1, que está escrito assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Glória a Deus. Somente até o versículo número 4. Então você pode perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fez uma promessa. O Jesus Cristo da Bíblia. Infelizmente nós estamos vendo Jesus, uns deuses que não é o da Bíblia. Tem o Jesus do crucifixo, o Jesus da teologia da prosperidade, tem Jesus de todo jeito por aí. Mas o Jesus da Bíblia, ao qual eu prego em seu nome, Ele fez uma promessa, que Ele iria e voltaria para buscar o seu povo. A Bíblia fala no livro de Números, no capítulo 23 e no versículo 19, que o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender dos pecados, das promessas que Ele fez. Então é necessário você entender que Cristo Jesus, Ele não é um homem mentiroso. Ele é um homem que prometeu que Ele vinha, morreria em nosso lugar, depois seria crucificado para os pecados dos pecadores. Cristo, Ele prometeu que Ele viria. Ele veio, foi crucificado. Ele falou também que Ele morreria. Ele morreu e ressuscitou, ao qual Ele também tinha profetizado que o Filho do Homem desceria, seria crucificado, mas ressuscitaria e estaria vivo. E aqui em João 14 a Bíblia fala que o Senhor fez uma promessa, que Ele iria, mas Ele voltaria para buscar o seu povo. Sabe quem é o povo de Deus? É o povo que obedece os seus mandamentos. O Senhor, Ele disse assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então entendemos que nós não amamos ao Senhor somente da boca para fora, mas temos também que honrá-lo em atitudes, em comportamentos diante a humanidade e a população. Porque através das suas atitudes você fala no seu modo de viver que você teme ao Senhor. Acontece que tem muita gente que confessa Cristo, que fala que ama a Deus somente da boca para fora, como está escrito no livro de Tito, no capítulo 1 e no versículo 16. Muitos honram o Senhor somente da boca para fora, mas o seu coração está longe de Deus. Então é por isso que o Senhor nos manda pregar em todos os lugares, até os confins da terra, para a preparação da igreja do Senhor para o grande arrebatamento. No livro de Joel, no capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor, Ele foi para o Pai, mas Ele não deixaria-nos órfãos. Ele voltaria, enviaria o Espírito Santo Consolador, para nos conduzir para toda boa obra e perfeição. A Bíblia fala que o Senhor derramaria sobre a face da terra o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos dias de Pentecostes, essa profecia, ela se cumpriu. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e sobre a terra, ao qual nos convence de todo o pecado
de todo erro, de toda enganação, das ilusões da terra. Então é necessário o homem entender que o Senhor ainda conduz através do seu Espírito, para que o homem não erre, para que o homem não peque, para que o homem abomine aquilo que é errado diante dos olhos do Senhor. Mas acontece que o povo não está nem aí com aquilo que Deus exige do homem, que é a santificação, a santidade. Mas fique você sabendo que um dia você terá que prestar conta de tudo que fez mediante o corpo aqui na terra, seja as obras boas ou seja as obras ruins. O Senhor pedirá de você naquele dia a prestação de conta. Então é necessário você entender que é preciso se converter enquanto é tempo. É necessário lavar os pecados antes daquele dia do Senhor, porque o Senhor virá com poder e grande glória, assim como Ele prometeu. E nós estamos vendo a olho nu que tudo que foi profetizado na palavra do Senhor está se cumprindo ao pé da letra. Falta mais um pouquinho de tempo para que esse céu rasgue em dois e o Senhor venha buscar um povo que se arrependeu dos pecados, abandonou tudo aquilo que não presta, disse não para o pecado. E é tempo de você se preparar, meu amigo. O Senhor Jesus Cristo manda nos pregar a verdade para que vos sejam libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que muita gente não é liberto? Porque o povo não está indo atrás da verdade. Tem muita gente que vai atrás de uma igreja para receber algo em troca, uma bênção. Mas aqui você não vai ver ninguém passando envelope. Aqui você não vai ver ninguém fazendo campanha. Aqui você não vai ver ninguém pedindo dízimo nem oferta. Aqui você não vai ver ninguém vendendo crucifixo, nem feijão de R$1.000. Aqui você vai ouvir o evangelho que te faz arrepender dos seus pecados e que você venha confessá-los para o Senhor Jesus e ser perdoado e ser salvo. O evangelho que ainda limpa o homem do pecado e traz para a vida eterna. É melhor você começar a se preocupar com a sua vida, meu amigo, porque os dias já estão próximos. O Senhor Jesus Cristo já está voltando para buscar o seu povo. Quando eu falo para você aqui, quando eu grito no meio da rua que o Senhor Jesus Cristo está voltando, se Ele voltasse hoje, agora, quando você está aí bebendo, quando você está aí fumando, quando você está aí comendo pastelzinho, se Jesus voltasse agora, isso te alegra ou te amedronta? Isso é bom para você ou é ruim? Para mim seria ótimo. Eu não vejo a hora de poder encontrar o Senhor nas nuvens do céu e poder dar um abraço nele e falar: valeu a pena falar não para cocaína, valeu a pena abandonar a cerveja, a bebida, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, a mentira, a política. Valeu a pena. Infelizmente o povo está trocando a salvação pelas ilusões da terra. O homem está esquecendo de cuidar da alma para cuidar do corpinho. Não adianta ir para a academia, meu irmão, ficar sarado se a alma está manchada de pecado. Não adianta, meu amigo. É tempo de se converter dos pecados e começar a olhar para uma vida eterna. Loucura não é quem prega o evangelho nas ruas. Loucura é quem não se preocupa com a vossa alma. Quanto tempo o Senhor está avisando para a humanidade que é para fazer um renovo, que é para fazer um conserto? Tem quanto tempo? Começo a ler a Bíblia e vejo que desde o princípio
Desde a fundação, o Senhor tem olhado para o homem e falado: se converta, arrependa dos seus pecados. O Senhor quer obediência, meu amigo, não é sacrifício. Não adianta pagar com dinheiro se o joelho está longe de Deus. Não adianta. O Senhor está exigindo do homem obediência, fidelidade, porque é tempo de salvação. Haverá dois caminhos para o homem: um que leva ao céu, a salvação eterna, e o outro que leva à condenação eterna, ao fogo da eternidade, o inferno, ao qual muitos não acreditam nele. Aquela religião do testemunho de Jeová é uma, que não acredita no inferno. A congregação cristã também é outra, que não acredita no inferno. Mas é melhor você ler as Escrituras e ser conduzida pelo Espírito de Deus, do que ficar dando crédito a religiões pagãs, que traz para você falsas doutrinas de demônios, doutrinas que traz para o homem, que diz que existe um purgatório, que o homem morre e vai expurgar os seus pecados em um lugar específico. Mentira do diabo, que usa a boca desses padres e desses papas para mentir para o povo. Jesus está falando a mente somente uma salvação e uma condenação, vida ou morte, certo ou errado, será sim, sim e não, não, não existe meio termo. Está ordenado aos homens morrer somente uma vez, e depois da morte, sexo juízo. Depois da morte não adianta fazer missa de sétimo dia, não vai tirar você do inferno. Depois que você morrer, meu amigo, não adianta acender vela do espiritismo, você não vai reencarnar em corpo algum. O Senhor está dando tempo para você. O Senhor da Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, está dando tempo para o homem se arrepender, consertar as vossas vidas, para que possa morar em uma terra celestial. A Bíblia fala que está preparado um lugar ao qual o homem nunca viu, aonde o ouvido nunca ouviu, aonde a mente humana não pode chegar. É aquilo que está preparado para o homem e a mulher que vencer o pecado. Está preparado desde a fundação para aqueles que vencerem, aqueles que obedecerem, aqueles que confessaram Cristo Jesus somente como Salvador e Senhor de vossa alma. O arrebatamento é real, meu amigo. O Senhor manda pregar hoje, neste lugar, para que o homem se prepare para o grande dia do arrebatamento. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que em todos os aspectos de palavra, o Senhor volta o homem para o arrependimento e para o conserto, para que o homem venha para os pés de Cristo, qual é o lugar mais alto que o homem pode estar, aos pés do Senhor. Se o arrebatamento acontecesse ainda agora, será que você ficaria ou subiria com ele? Existe uma passagem aqui na Bíblia, ao qual não é muito pregada, que está escrito no livro de Esther, o qual o Senhor me deu esta mensagem para trazer nesta tarde, aqui para você que ouve. No livro de Esther, no capítulo 2, e no versículo 16 e 17 somente, que diz assim: assim foi levado Esther ao rei Assuero, e a sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ela graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real em sua cabeça, e a fez rainha em um lugar de Vasti.
Amém? Essa é uma mensagem muito maravilhosa, ao qual o Senhor nos traz ao reconhecimento do grande dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento. Talvez você pode falar assim: o que tem a ver o livro de Esther com o arrebatamento da igreja? Quero dizer para você, meu amigo, não existe um livro tão específico que se encaixe tão bem com o arrebatamento como o livro de Esther. A Bíblia fala que a Bíblia cristã é composta por 66 livros. 4 livros da Bíblia cristã, ela teve um pouco de dificuldade quando foi fazer a formação no ano de 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, no ano de 325, teve uma dificuldade em encaixar 4 livros na Bíblia. O primeiro livro, o livro de Apocalipse. O segundo livro, o livro de Ezequiel. Pois esses dois, eles eram considerados que vinha muitas adivinhações, mas o Senhor quis que eles estivessem aqui. Existe mais 2 também, que é o livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, ao qual representa o amor de Cristo para com a sua igreja. E o outro livro, que é aquele que eu acabei de ler, que é o livro de Esther, ao qual representa o arrebatamento da noiva de Cristo, que é a igreja verdadeira. A Bíblia fala que esses 4 livros teve uma dificuldade em ser conciliado no livro na conciliação de Nicéia. Mas o Senhor colocou eles aqui é para que nós possamos meditar. Se está aqui na Bíblia, é para que o homem medite de dia e de noite. E aqui o Senhor nos traz mensagens ocultas, que nos traz o entendimento da vida eterna. Sabe por que o homem anda errante pelo mundo? É porque não lê mais a palavra, não lê mais a Bíblia, prefere ficar o dia inteiro no celular. Quanto tempo você tirou para ler a Bíblia hoje, meu amigo? Hã? E quanto tempo você ficou no WhatsApp hoje? O defeito da humanidade é porque deixaram a justiça de Deus, que é a palavra, para dar crédito daquilo que não presta. Tudo aquilo que não presta é o que a humanidade gosta. Mas o Senhor ainda mesmo assim, Ele anda alertando o povo para que façam um conserto enquanto há tempo. O Senhor tem pressa na conversão do ímpio. A Bíblia fala em Eclesiastes no capítulo 3 que há tempo para tudo, porém você não vai encontrar em Eclesiastes capítulo 3 que não tem tempo de você se arrepender depois, porque depois da morte segue-se o juízo, como a Bíblia diz em Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer somente uma vez, e depois da morte segue-se o juízo. Acabou-se a chance, findou-se as oportunidades de salvação. O tempo se acaba quando o seu coração para de bater. A Bíblia fala aqui no livro de Esther que existia um rei, ao qual seu nome era o rei Assuero. A Bíblia fala que esse rei, ele fez um banquete, uma festa de aproximadamente 7 dias. Essa festa durou 7 dias. E a Bíblia fala que o rei Assuero viu que o seu reinado era bom. O rei Assuero era um rei muito importante no reinado da Pérsia. E tudo que ele tinha orgulho daquilo que ele fez. E isso representa o livro de Gênesis, aonde a Bíblia fala que o Senhor fez os céus e a terra em 7 dias, em 6 dias, no 7º ele descansou. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis que tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. Então há uma semelhança
Há uma semelhança entre as duas partes. O Senhor fez os céus e fez a terra. Quantos pais que pagam faculdade para os filhos, para os professores ensinar os filhos que a terra é composta do Big Bang, que o homem é uma geração evoluída do macaco? Quantas teorias por aí que diz que o homem é uma geração evoluída do macaco? Deixa de ler a Bíblia para acreditar em teorias. A Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra e tudo que há dentro, o homem, a mulher, os animais, as nuvens do céu, até o mar, tudo foi feito pela mão do Senhor. Oséias no capítulo 4, verso 6 diz que o homem perece por falta de conhecimento das Escrituras. Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você deixa de examinar a Escritura, você deixa o poder de Deus de lado. Esse ano de 2023 eu fui evangelizar lá em Trindade, aqui em Goiás, para aquela festa de Trindade, do Divino Pai Eterno. Lá eu encontrei 1,5 milhão de romeiros. Eu não vi ninguém com a Bíblia Sagrada. 1,5 milhão de homens andando igual barata tonta, beijando o pé de pau de santo, que não vale nada, e nenhum com a Bíblia Sagrada. O homem erra por falta de conhecimento, diz assim a palavra. Esse rei Assuero, a Bíblia fala que ele fez uma festa, porque tudo que ele tinha, ele viu que era bom. E tinha uma mulher que era rainha, chamada Rainha Vasti, a esposa do rei. A Bíblia diz que no meio da festa, o rei Assuero, ele chamou a sua esposa, a Rainha Vasti. Ele falou que o eunuco, seu servo, chamasse a sua esposa, para ele estar mostrando para os principados daquela província. A Bíblia fala que o eunuco, ao qual representa o Espírito Santo de Deus, foi chamar a princesa, a rainha, para que ela se apresentasse diante do rei. A Bíblia fala que ela negou. Ou seja, o Senhor deu um chamado para a rainha Vasti. A Bíblia fala que ela negou. Ela já era rainha do rei, mas mesmo assim ela falou que não queria estar diante do rei. Isso representa, meu amigo, que o Senhor, ele veio para Israel, e ele teve um chamado para o povo de Israel. Israel negou o chamado de Deus. Percebe-se que se o povo de Israel ouvir falar de Cristo Jesus, eles gospem no chão e rejeitam o chamado do Senhor. No ano de 2019, eu fui até em São Paulo, na 25 de março. Eu estava pregando o Evangelho na 25 de março, passou uma turma de israelita, um povo judeu. Quando eu falava Cristo Jesus, eles cuspiam no chão. O Senhor Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu queria guardar vocês debaixo das minhas asas, como as galinhas guardam os seus pintinhos e o protege, mas vocês rejeitaram. A Bíblia fala que a rainha Vasti rejeitou o chamado do rei, assim como muitos também estão fazendo por aqui. Essa pregação é um convite para que você venha se arrepender dos seus pecados, abandonar tudo aquilo que não presta e converter os seus caminhos ao Senhor. Mas muitos também rejeitam esse chamado. Muitos que ouvem também rejeitam, assim como a rainha Vasti também rejeitou o chamado do rei.
A Bíblia diz que aquele momento o rei Assuero ficou muito contrariado, muito nervoso, e falou assim que nunca mais ela voltaria em sua presença. Sabe de uma coisa? A Bíblia tem uma passagem que fala que tem um homem que sai a chamar, a convidar o povo para uma grande ceia, para uma grande festa. Aqueles que não foram e rejeitaram o convite, a Bíblia fala que de maneira alguma eles voltarão a estar diante do Senhor. A oportunidade do homem se arrepender e consertar os seus caminhos e reconhecer a majestade de Cristo é agora, meu amigo, não é depois que morrer. É nesse exato momento que o Senhor te dá a oportunidade de reconhecer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Independentemente de qual religião você faz parte, se é espírita, se é candomblé, se é maçonaria, se é qualquer tipo de religião, a Bíblia fala em Filipenses que toda boca vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então cuidado, meu amigo, para que você não fique fora, para que você não venha reconhecer Cristo depois que já acessou as oportunidades. É melhor que você agora, nesse exato momento, entre em teu quarto, arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados para Cristo, ao qual tem o perdão em suas mãos, e Ele vos perdoará. A Bíblia diz que o perdão se encontra unicamente na mão do Senhor. Não é de uma senhora, não é do padre, não é do pastor, não é do Papa Francisco. Ninguém tem o direito de perdoar pecado a não ser Cristo Jesus, ao qual eu prego o nome dele. A Bíblia fala que naquele instante o rei Assuero ficou irado, porque a rainha rejeitou o seu chamado. É por isso que o Senhor ele fica irado com a humanidade. Existem nações e tribos que não aceitam nem o evangelho de Cristo ser propagado como está sendo aqui. Você sabia que existem muitos países por aí que não aceitam o evangelismo de rua? Coreia do Norte, China, países comunistas, Suécia, Suíça, países ao qual rejeita o chamado da salvação e do perdão. O homem não vai ser condenado ao fogo da condenação, não é porque é pecador, meu amigo, é porque somente negou o perdão de Cristo, o chamado do Senhor. O Senhor está convidando o homem ao arrependimento, mas o homem está rejeitando. Prefere andar em uma vida promíscua, cheia de pecado, em uma vida ao qual o Senhor não aprova, dando lugar a ilusões mentirosas, em tempos passageiros. Percebeu que esse mundo é um tempo de ilusão? Reparou isso? Reparou que esse mundo não passa de uma ilusão? Que o homem vive 60, 70, 80, 90, 100 anos no máximo. Quando o homem vai para a sepultura, tudo entra no mar dos esquecimentos. Parte alguma o homem tem com essa humanidade, com essa terra, com esse plano de vida. É besteira o homem pensar que depois da morte ele pode voltar. É besteira. Balelas de Satanás que enganam o homem, para que o homem fique tranquilão e não corra atrás da sua salvação agora. A Bíblia diz que o céu é tomado pelo esforço. Sabe o que significa isso? Não é de tanto fazer, mas é por lutar contra o pecado. Constantemente lutamos contra os desejos da carne, porque a Bíblia diz que a carne luta contra a vontade do Espírito, e o Espírito contra as vontades da carne. Ou seja, a carne quer beber, quer farriar, quer se prostituir,
Tudo que não presta é manifesta nas obras da carne. Mas a Bíblia fala que as obras do Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, é mansidão, é temperança, é amor, é retidão, é obediência. Alguns dos frutos do Espírito. Naquele momento onde a rainha Vasti, ela rejeitou o chamado do rei, a Bíblia fala que naquele instante abriu oportunidades. O rei Assuero, ele falou para que o seu eunuco, o seu servo, fosse até em toda a província e ajuntasse para ele uma noiva. Ou seja, abriu oportunidade para os gentios. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor veio para o Israel, para o seu povo, mas eles o rejeitaram, assim dando espaço para um novo chamado para os gentios, que somos nós, eu e você. O ministério de Paulo foi pregar para os gentios. O Espírito Santo pregou através da vida dele e foi relatado para aviso nosso. A Bíblia fala que o rei Assuero, ele mandou que fosse em toda a província buscar uma noiva. Sabe quem representa o eunuco, o servo do rei? É o Espírito Santo, ao qual eu disse agora há pouco. Quando o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, concretizou essa profecia, que o Senhor iria para o Pai, mas não deixaria-nos órfãos. Ele nos enviaria o Espírito Santo para nos conduzir para a vida eterna. Ou seja, Ele é o nosso auxiliar para a caminhada para uma vida eterna. A Bíblia diz que eunuco, servo do rei Assuero, ele saiu de província a província em busca da sua noiva. E assim como nós estamos vivendo nos dias atuais, também está sendo representado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está batendo na porta do coração do homem, para que o homem venha fazer uma aliança com o noivo, que é Cristo Jesus. Saiba você que o Espírito Santo está sobre nós, batendo em nossa casa, em nossa porta, que é o coração, nos avisando que o pecado ainda leva para o inferno, que o pecado ainda continua sendo pecado, independente se ele é pecadinho ou se é pecadão. Não existe isso, meu amigo. Não existe pecadinho e pecadão. Quando você coloca um cigarro na boca, é o mesmo pecado quando você esquarteja uma criança. É o mesmo pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Temos que entender que pecado ainda é pecado, santidade ainda é santidade. Não mudou. A Bíblia não passou por reforma. Muitos querem reformar a Bíblia, a palavra de Deus, mas nunca houve uma palavra tão atualizada como essa. O homem que erra por não examiná-las, o homem que erra por não ouvir e nem obedecer às palavras do Senhor. Tem muita gente que odeia, ao contrário, odeia a palavra de Deus. Além de não ouvi-la, não examiná-la, acha que vai chegar um dia que não vai ter que prestar conta no dia do juízo final. Mas todos nós, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10, que todo homem comparecerá diante do tribunal de Cristo para prestação de conta daquilo que fez mediante o corpo, seja bom ou seja ruim. Todas as obras do homem, seja boas ou seja ruim, prestará conta diante de Deus. E há um meio para que você seja justificado pelo Senhor. Em 1 João capítulo 1 diz: não pequeis, filhinhos,
Mas se porventura pecardes, saiba que tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Senhor. É como eu disse, pecado ainda continua sendo pecado, mas quando você é justificado por Cristo Jesus, Ele te justificará diante de Deus. O erro do homem é que está com outro Deus e deusa na boca, e acha que no dia do juízo final alguém vai rogar por ele. A não ser Cristo Jesus, meu irmão, você está perdendo o seu tempo. Maria, ao qual a igreja católica te ensina, ela não vai rogar por você nem agora e nem na hora da morte, porque ela morreu, está morta e sepultada. Cristo Jesus foi o que morreu, foi crucificado, sepultado e ressuscitado, ao qual está vivo. Somente nele encontraremos justificação de nossos pecados, perdão de tudo errado que fizemos. Independente do que você foi no passado, o Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Não interessa se você for um ex-assassino, um ex-traficante, um ex-lésbica, um homossexual, não interessa. Jesus, Ele te chama da maneira que você está, mas que você não permaneça da maneira que está. Que haja uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. E assim o rei Assuero disse para o seu servo, para que fosse em toda a província buscar a sua noiva. A Bíblia diz que aquele homem, aquele servo do rei Assuero, ele procurou nos 4 cantos da província, encontrando muitas noivas para apresentar diante do rei. Ele encontrou uma mulher, ao qual seu nome era Esther. A Bíblia fala que quando o rei, o servo do rei, o eunuco, ele encontrou aquele... Não, Deus abençoe, o Senhor multiplica. Deus abençoe. A Bíblia fala que o Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores da face da terra. O Senhor é Espírito Santo, ao qual testificará naquele dia do Senhor. Assim como o rei Assuero deu a ordem para o servo eunuco buscar a esposa na província, assim o Senhor também deu a ordem para o Espírito Santo buscar a sua noiva, para fazer uma aliança com Ele. Então entendemos que todas vai comparecer diante do rei. A Bíblia fala que o eunuco, o servo do rei Assuero, ele recrutou muitas mulheres para que o rei escolhesse somente uma delas para se casar com o rei e morar no palácio celeste. Assim também é o Espírito Santo. Ele está à procura de todos nós. O Espírito Santo está à procura de uma noiva verdadeira para o Senhor, para o rei. Que acontecerá hoje a partir das 19 horas. A Bíblia fala que todas ficarão diante do Senhor naquele dia. No Facebook, Câmara Municipal de Cabo do Rio Verde. A palavra diz que o servo eunuco, ele reuniu aquelas mulheres e levou diante do rei Assuero, para que o rei Assuero pudesse escolher uma delas. Então naquele dia do Senhor também será semelhantemente. No dia do Senhor, no dia do arrebatamento, no dia da prestação de conta, todas as igrejas, todas as religiões, todos os homens estará diante do Senhor. A igreja Deus e Amor, a igreja Assembleia, a igreja Batista, a igreja Metodista, a igreja Espírita, a igreja Católica, todas elas irão te comparecer diante do Rei. Todas elas vai estar diante do rei, mas somente uma vai ser escolhida, porque lá no céu não tem piquete, lá no céu não tem um piquete de uma religião e nem de outra. A Bíblia diz que será um só povo, liderando um só povo. Deus, um só Deus liderará um só povo, um só povo.
A sua boca não confessa Cristo aqui, mas lá no dia do Senhor a sua boca vai confessar. Mas uns para a vida eterna e outros para os desprezos eternos e vergonha. Porque aquele que morre sem Cristo Jesus, não existe vida eterna, mas condenação. Livro de João capítulo 3 versículo 33 diz que aquele que não tem Cristo Jesus, o Filho de Deus, não tem a vida, mas a ira do Pai. A maçonaria, ao qual rejeita Cristo, a testemunha de Jeová, ao qual rejeita Cristo, Deus abençoe. Os espíritas que rejeitam Cristo, todos comparecerão diante do Senhor, mas para o desprezo eterno e para a condenação eterna. Desde Adão e Eva até eu e você vamos comparecer diante do Senhor, mas o Senhor escolherá um só povo, uma só noiva, uma só igreja. E a igreja de Jesus não tem CNPJ. A igreja de Cristo não tem representação em placas, nem denominação. Mas a igreja de Cristo é o povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que se arrependeram de tudo errado que fez, consertaram os seus passos enquanto é tempo, aceitaram Cristo como único e suficiente Salvador, abandonou as imagens de escultura, a feitiçaria, as idolatrias. Essa igreja que o Senhor está à procura, da noiva fiel, de uma igreja que não se prostitui em troca de dinheiro. Sabe por que o Senhor, Ele chama de prostitutas essas igrejas e esses pastores que andam recebendo salários? Porque quando você vai em um prostíbulo, as meretrizes, ela cobra dinheiro para se prostituir. Assim também essas igrejas por aí, ao qual os padres, os pastores têm cobrado dinheiro para pregar o evangelho. De graça recebestes e de graça vos dais, diz assim o Senhor. A palavra, ela foi nos dada de graça, com o preço alto que o Senhor pagou. Quando você vê alguém que prega o evangelho em troca de dinheiro, de envelopes, de propósito, fique você sabendo que esse não ama Cristo. Quem ama Jesus é aquele que faz por amor. Suponhamos que você tem uma mãe dentro de um hospital e ela está doente. Você vai ficar com ela uma noite e você cobra para ficar com ela? Se você cobrar para ficar com ela é porque você não ama, está atrás de dinheiro. Mas se você fica junto com a sua mãe até o fim, 10, 15, 20 dias do lado dela no hospital sofrendo, sem cobrar, é porque você ama. E vemos que esses pastoraiadas, esses padraiadas, não amam Jesus nada. Ficam atrás de riqueza, reconhecimento do homem, e dinheiro e salários gordos. Lugar de reconhecimento é no ML, meu irmão. Jesus está atrás de homens sinceros, que servem a Cristo com retidão. A Bíblia diz que o servo do rei Assuero, ele trouxe aquelas mulheres para que o rei escolhesse uma. A Bíblia fala que entre essa escolha, o rei Assuero, ele trouxe ao reconhecimento que Esther, ela era escolhida porque ele era formosa. Mas tem algo que me chama a atenção nessa passagem. Quando o rei escolhe a rainha, a mulher, a noiva, a Bíblia fala que quando o rei Assuero, ela escolhe a Esther para se casar com ele, ele já não pega pela mão e já coloca dentro do reinado, não. A Bíblia fala que ela teve uma preparação de 12 meses. A mulher que foi escolhida, que foi Esther, ela teve uma preparação de 12 meses, ou seja, nós estamos passando por um determinado tempo de provação aqui na terra, meu irmão. Nós estamos passando um determinado tempo ao qual o Senhor está nos aprovando.
e reprovando também. O Senhor está com os olhos atentos, diz assim o salmista, que o Senhor está atento com os seus olhos para os justos. O Senhor está de olho em tudo que nós estamos fazendo. É por isso que no livro de Apocalipse, ao qual diz que é o livro de revelações, que naquele dia abrirá livros das obras. Tudo que você fez, tudo que você falou, tudo que você deixou de fazer ou pensou em fazer, Cristo vai estar registrado no livro das obras. Não pense que você está escondendo algo de Deus. Talvez você pode cheirar uma carreira de cocaína escondido da tua mãe, do teu pai, mas Deus está anotando, e no dia do Senhor será cobrado. Talvez você está traindo a sua esposa lá no motel caladinho, escondidinho, só as quatro paredes que está vendo, mas não pense isso, meu amigo. Cristo está anotando, o Espírito Santo está relatando no livro das obras, e naquele dia do Senhor, você terá que encarar o juízo final, terá que encarar a prestação de conta, assim como eu vou encarar, e você vai encarar, todos nós. E é por isso que o Senhor Jesus oferece para o homem perdão. Lembra daquela mulher pega em ato de adultério? Eles levaram até a presença do Senhor Jesus e disse: Senhor, essa mulher ela foi pega em adultério. O Senhor falou assim: eu te perdoo, vai e não peques mais. O Senhor tem uma condição para o homem. Ele perdoa o pecado, mas Ele dá uma condição, um limite: não faz mais. Tem gente que diz da boca para fora que se arrepende, mas na próxima oportunidade faz de novo. Tem gente que é assim. Isso não é o verdadeiro arrependimento que Cristo quer. Isso é remorso. Remorso é diferente de arrependimento. É aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que cheirava cocaína, fumava maconha, para com isso. Aquele que traía a esposa, vivia em uma vida promíscua, cheia de pecado. O Senhor dá oportunidade para todos se arrependerem, mas há um tempo determinado. O Senhor está dando tempo para o homem se arrepender, mas vai chegar um dia que o tempo vai ser empurrado para o ponteiro do fim, e tudo vai perder a oportunidade. Então é por isso que o Senhor está dando tempo para a preparação da igreja. Assim como o rei Assuero deu 12 meses de preparação para Esther, para o dia do noivado e o casamento, assim também o Espírito Santo está nos remoldando, está nos fazendo novamente. Foi o que Cristo falou para Nicodemos: Nicodemos, você é estudado, você tem diploma na parede, mas se você não nascer de novo, você não poderá herdar o reino do céu. Sabe o que é nascer de novo? É o homem que quando fazia coisa errada não faz mais. A maior evidência que o homem nasceu de novo é quando uma pessoa te olha e fala assim: quem te viu e quem te vê? Era você um pecador e hoje é servo de Deus, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. O homem que pegava na cerveja hoje pega na Bíblia. O homem que cantava música mundana, seculares, hoje canta louvores ao Senhor. Uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, uma mudança de história. E o único que pode te transformar, meu irmão, é Cristo Jesus. O único que pode transformar o homem e a mulher em uma vida santificada se chama Cristo Jesus. Em nenhum outro nome há salvação, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, cujo homem pode ser salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação. Quando você se ajoelha, você clama por quem? A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que há um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens. Você está rezando por Aparecida? Você está rezando por Maria? Você está rezando por quem, meu irmão? Jesus Cristo
é o mediador entre Deus e os homens. A sua Bíblia está na sua mão. É só você ler as palavras que foram ditas para aviso nosso. Foi para aviso minha, foi para aviso sua, para que você não andasse vagueando a mente em pecados e mentiras de ventos de doutrinas. A Bíblia diz que as mulheres, as noivas, compareceram diante do rei Assuero, e ali o rei Assuero, ele recrutou uma, ao qual o seu nome é Esther. A Bíblia fala que ali teve grande amor e carinho por aquela mulher, Esther, assim como o Senhor tem também um grande carinho, amor, um grande zelo para com a igreja de Cristo. A Bíblia fala que 7 vezes mais Esther foi auxiliada. Você percebe uma coisa? Que a igreja verdadeira de Cristo, ela é mais zelosa. O Senhor parece que tem um amor diferente com aqueles que obedecem à palavra de Deus. Todos nós vamos passar por dificuldades, todos, independentemente de qual religião, qual credo religioso, se você crê em Cristo ou não, independentemente. Mas vemos que o Senhor tem um zelo maior com a sua igreja, com a sua noiva, com aqueles que fazem aliança com Deus. Ou você nunca reparou isso? Chama atenção para que você venha a observar da agora para diante. Em Zacarias, a Bíblia diz que o Senhor chama a sua noiva, a menina dos olhos de Deus. O carinho que Deus tem para com a sua igreja. Mas o que acontece? O Senhor tem todo o carinho, todo o amor para dar para os seus fiéis. Mas os seus fiéis o que fazem? Rejeita, não querem esse afeto do amor de Deus. Quer uma prova agora? Se alguém te oferecer um dinheiro ou uma Bíblia, muitos pegam o dinheiro. Se alguém te oferecer um copo de cerveja ou uma água, muitos pegam a cerveja. Se alguém te oferecer uma festa na balada, ou ir adorar o Senhor em a casa de oração, muitos optam para ir na balada. Mas se perguntaram para você, você quer ir para o inferno ou para o céu? Você vai escolher o céu. Mas quais são as suas obras? Quais são as obras que você tem feito aqui na terra? Quais são as atitudes, a preparação que você tem feito para Cristo, para que no dia do arrebatamento você abrace Ele, espere Ele com os braços abertos, assim como Ele morreu por nós, com os braços abertos, para nos recolher. A Bíblia fala que o Senhor está esperando você chamar por Ele. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele não entra em um lugar, em uma vida onde ele não é convidado. Satanás entra. Satanás, ele entra na vida, no casamento, no trabalho, seja onde for, sem ser convidado. Mas Jesus não. Jesus tem vergonha na cara. Ele espera o homem o convidá-lo, abrir a porta do coração, para que ele venha fazer uma mudança. Quero dizer para os irmãos e para os ouvintes, e é com muitas súplicas que o Senhor entra. Tem que desejar a vida eterna. A Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde está o teu tesouro, meu irmão? Eu não vejo a hora de partir dessa terra e morar com o Senhor. Ai, quem me dera eu caísse duro aqui agora. Saberia eu que o Senhor me buscaria. Porque quem está em Cristo, não existe condenação e nem morte. A morte que Cristo fala não é a morte da vida eterna, mas é a carnal, ao qual todos nós teremos que comparecer, teremos que enfrentar a morte da carne. Mas e a morte da alma? Existe a morte espiritual, ao qual muitos estão mortos
existe a morte da carne. São diferentemente. O homem mais velho da Bíblia, Matusalém, 969 anos, a Bíblia diz que ele enfrentou e encarou a morte carnal. Então nós que somos miseráveis, que não passamos de 100 anos, quanto muito, enfrentaremos também. Mas a morte mais perigosa é a morte espiritual. A Bíblia fala que o rei Assuero, ele se fez uma aliança com Esther, e naquele minuto Esther foi feito como rainha, agraciada, como eu acabei de ler em capítulo 2, versículo 17 de Esther, que o Senhor colocou em sua cabeça a coroa da vida. É por isso que o Senhor diz para todos nós: não deixe que ninguém roube a coroa da vida eterna. Está preparado para o homem a coroa, mas muitos estão abandonando essa coroa. Muitos estão deixando ser roubado essas coroas. A coroa da vida eterna. Naquele instante a Bíblia diz que a rainha Esther entrou para dentro do palácio do rei Assuero e tomou por posse aquilo que tudo era que era do rei, assim representando também o arrebatamento do Senhor. Aqueles que vencerem tomarão por herança também tudo que é do Senhor. Mas é necessário que você obedeça, se arrependa, conserte os seus caminhos diante do Senhor enquanto é tempo. Amém? Espero que essa mensagem esteja falando com você, e que o Espírito Santo venha acabar de completar essa mensagem cada vez mais para a salvação da tua alma. O Senhor Jesus já está breve às portas. A Bíblia diz que todo olho verá Ele descendo com poder e glória para buscar o seu povo, um povo que disse não para o pecado, um povo que se arrependeu de tudo errado que fez, um povo que confessou somente Cristo Jesus como Salvador de vossa alma. Confesse hoje, meu amigo. Eu não estou chamando você para nenhuma placa de igreja, nenhuma denominação, mas para um Salvador que é Jesus. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida para a salvação do homem. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e que o Espírito Santo venha acabar de completar essa mensagem em seu coração para a salvação da tua alma. Que o Senhor possa abençoar grandiosamente. Amém. A Bíblia diz que Ele nos amou. Hoje eu acordei pensando em Ti, Jesus, o quanto que Tu és maravilhoso.